vamos neste momento louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Vamos cantar a música Verei Jesus. Não tem nada pra cantar, né? Amém, glória a Deus. Vamos cantar neste momento, Não Mais Eu. 43. 43?
59.
obra. hoje e sempre. Que Deus possa ser louvado hoje e sempre.
possamos estar sempre em adoração na presença do nosso Deus, permitindo que Ele nos use. Amém? Você que está aí do outro lado, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, né? Aqui estamos adorando juntos na presença do Deus, no seu santo templo, na presença de Deus. Mas nós queremos também agradecer você que está aí do outro lado, assistindo também o nosso culto aqui ao vivo. Tinha pessoas que já estavam na expectativa, né? O irmão Waldson lá de São João do Rio do Peixe, o irmão Aécio. E eu não ainda tive a oportunidade de conferir que está sintonizado, mas no final desse culto nós vamos orar por vocês todos, tá bom? Então, que Deus abençoe, que possamos continuar felizes em adoração ao nosso Deus, confiante nesse amor e nessa graça maravilhosa. Aqui eu quero convidar chamar mais uma vez um louvor, para que nós possamos adorar o nosso Deus. Então, adoremos mais o Senhor nosso Deus nesse momento juntos, e você pode adorar conosco. Para o nosso Deus, amém? Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
Graça e paz, mais uma vez, né? E o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor Deus esteja no meio de nós. Amém? Amém. Hoje nós iremos falar de um tema bem especial. Hoje nós vamos falar de adoração. Mas antes de começarmos a leitura da palavra de Deus, eu gostaria de convidar vocês a orar comigo, para que nós possamos, neste momento, meditar na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, bondoso Pai, neste momento que iremos abrir a Tua palavra, que o Senhor possa trazer uma palavra especial para cada um de nós. Amém. Meu Pai, eu sei que não foi em vão estarmos aqui, ter vindo aqui hoje, porque o Senhor preparou algo especial para cada pessoa que está aqui nesse culto, esta noite. Assim como também cada pessoa que não pôde vir, mas que está em seu lar, em suas casas, neste momento te adorando, no lugar onde está. Eu sei que o Senhor também tem algo para falar para elas. Eu sei que o Senhor tem algo para falar para o pregador. Mas como cantamos aquela música, usa-me, Senhor, né? Sonda-me, prescruta-me. Por favor, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor possa trazer a palavra para todos aqui que estão reunidos essa noite. Amém. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu gostaria de meditar com vocês em Gênesis, capítulo 22, o verso 1 até o 5. Gênesis, capítulo 22, versos do 1 até o 5. Acredito que muitos já conhecem esse texto, né? Mas hoje vamos refletir mais um pouquinho sobre ele, meditar um pouquinho mais sobre ele. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali com holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho, e depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Na versão Almeida diz que, tendo adorado a Deus, eles voltaram para onde estavam os seus servos. E é praticamente nesse último verso que nós vamos nos deter na mensagem de hoje. Claro que aqui poderíamos explorar muito mais o chamado de Abraão, que quando foi posto à prova, ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Mas hoje eu gostaria de falar sobre adoração. Neste domingo eu estarei meditando com vocês sobre a verdadeira adoração, mas também quando formos no próximo domingo, que aqui estaremos com o pastor Paulinho, todos vocês estão convidados, mas na outra semana nós iremos dar sequência a essa mensagem. Hoje nós vamos falar da primeira parte do tema de hoje. Como eu percebi que poderia ficar muito extenso, seriam mais ou menos 2 textos que iríamos abordar. Eu deixei um texto para hoje e o outro texto eu vou deixar para o outro domingo. Então, nós temos que entender que nesse texto aqui é a primeira vez, em Gênesis 22, é a primeira vez que aparece a palavra adoração. Como nós lemos aqui, né? Depois de adorarmos, voltaremos.
ou em outras versões, que deve ser a sua, que está aqui nesse momento, ou a sua versão que está aí em sua casa, depois de ter adorado, eles voltavam. Então é a primeira expressão de adoração, onde a palavra adoração aparece na Bíblia. Por isso que eu fiz questão de introduzir esse tema com esse texto especificamente. Então, antes de explicar o que é adoração, o que não é adoração, nós temos que entender primeiramente o que não é adoração. Então, para a gente saber o que é adoração, o que é adorar a Deus, o que é adoração, nós temos que entender o que não é adoração. Eu gostaria de trabalhar com vocês, nesse primeiro momento, 2 tópicos do que não é adoração. Vejam bem, adoração não é algo que nós atribuímos aos grupos musicais que existem na igreja, aos cantores que cantam na igreja. Porque muitas vezes as pessoas confundem a adoração com os momentos de louvor. Muitas pessoas confundem com os momentos de louvor. Mas nós temos que entender que a adoração não é isso. Muitas pessoas acham que adorar, inclusive as pessoas dizem assim, venham participar conosco da igreja no momento de adoração. Mas isso é adoração? Claro, que eu vou dizer assim, que também é adoração, também é. Mas não é só isso que é adoração. Estar aqui nesse momento louvando a Deus, dizendo, te adorarei, uma oportunidade de adorarmos ao Senhor? Sim. Em um dos temas que nós debatemos anteriormente, antes de voltarmos para a nossa adoração pública, para o culto aqui presencial, nós estávamos fazendo as nossas lives, estávamos adorando a Deus em nossos lares. Tínhamos os cultos não presenciais e lá vocês podiam adorar conosco, vocês podiam participar conosco dos momentos de adoração. Então, hoje nós estamos do outro lado, estamos no templo, adorando ao Deus, buscando e vindo aqui buscar a Deus, a presença de Deus. Mas, quando nós falamos sobre adoração pública, estávamos dizendo que também é um tipo de adoração. E que devemos sempre estar adorando ao nosso Deus, inclusive no templo. Mas isso não é totalmente a explicação para a adoração. Vamos pensar no texto de hoje. Abraão não é dito em nenhum momento aqui no texto que Abraão, assim como diz lá com Miriam, que cantou louvores a Deus, né, que adorou a Deus por meio de adufes, por meio de instrumentos musicais. Miriam adorou a Deus. Aqui não diz em nenhum momento que Abraão cantou uma música ou que simplesmente bateu algum sino para adorar a Deus. Não é registrado nada sobre isso. Então o que é que nós entendemos? Que adorar a Deus não é simplesmente louvar, cantar, fazer barulho. Louvor é uma coisa, adoração é outra. Claro que o louvor também faz parte da adoração, mas não é só o louvor que é adoração. É tanto que o texto diz que naquele momento em que Deus pediu para que Abraão sacrificasse Isaac, houve um silêncio. Fiquem imaginando aquela cena fúnebre em que Abraão estava triste e agora, diante daquele silêncio de Deus, porque Isaac pergunta para Abraão, onde está o cordeiro? E Abraão não tinha resposta para os seus filhos, para seu filho, e naquele momento houve momentos de silêncio ali. Eu fico pensando naquela pausa, naquele silêncio. Será que Deus viria prover o cordeiro, né? A gente sabe, porque a gente lê a Bíblia hoje, sabe que Deus proveu o cordeiro, mas na cabeça de Abraão, será que de fato eu vou ter que sacrificar meus filhos? Quantas perguntas Abraão não fez ali? E a partir daquele momento ele teve que, por alguns instantes, né, se desesperou por causa que não vinha a resposta de Deus. Ali estava o silêncio de Deus. Mas mesmo assim, o texto bíblico diz o quê? Que Abraão adorou a Deus. Porque nós temos que aprender a adorar a Deus mesmo diante do silêncio. Mesmo em momentos de silêncio, naqueles momentos que parece que Deus não responde. Foi assim que aconteceu com Abraão. Eu sei que é muito maravilhoso adorar a Deus no seu santo templo, estar aqui reunido cantando, te adorarei, te adorarei.
É maravilhoso, sim. Mas é nos momentos de silêncio que nós nos mostramos verdadeiros adoradores. Às vezes, quando está só você sozinho no seu quarto, quando você coloca a cabeça no travesseiro, e quando parece que tudo está em silêncio, saiba que você pode adorar ao Deus reconhecendo. Daqui a pouco a gente vai falar o que é a adoração, você vai entender. Então, a adoração a Deus não é só a adoração pública. É também. Não é só os momentos de louvores. Não é só um momento de adoração. Não é só aqueles momentos dirigidos por algum grupo de louvor da igreja. Não! Adoração é muito mais do que isso. E Abraão nos ensina hoje que diante do silêncio de Deus, né? Naquela demora, que para Abraão poderia ser uma demora, mas para Deus não, o tempo de Deus estava certo. Nós sabemos que Abraão adorou ao nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, nós aprendemos hoje que o quê, Sofia? A adoração não é apenas aqueles momentos de louvores da igreja. Esqueçam isso. É também, mas não é só isso. Nós podemos adorar ao nosso Deus mesmo no silêncio do nosso quarto. Amém. Diz assim: naquelas lindas noites, as estrelas a brilhar, a lua tão bela parecia anunciar, e mesmo no silêncio ouvi uma voz a cantar. Quando todos já dormiam, eram os anjos a louvar. Mesmo quando parece estar em silêncio, você deve louvar a Jesus e adorar a Deus quando todos estão cantando, né? Quando você pode cantar com os pássaros, que você pode cantar aí com as pessoas no templo. Sim, mas nós podemos adorar a Deus também nos momentos de silêncio. Podemos adorar a Deus quando os pássaros estão dormindo, que nem um galo mais canta, não é? Quando parece que ninguém, as igrejas estão todas fechadas. Nós também podemos adorar ao nosso Senhor. Aleluia. Então, falamos hoje do primeiro tópico, que não é adoração. Adoração não é os momentos de louvores da igreja. A segunda coisa que eu gostaria de abordar com vocês essa noite: a adoração não são aqueles momentos de êxtase, aqueles momentos de alegria, de pulo que existem na igreja. Porque para algumas pessoas, a adoração é as pessoas estarem na igreja animadas, pulando. Os momentos de êxtase. Porque é possível você que está sentado nessa cadeira hoje aqui, você que está aí do lado dessa live, do outro lado, está triste, está chorando, e mesmo assim você ser um adorador. Porque você pode adorar a Cristo mesmo em momentos de silêncio, mesmo em momentos de tristeza. Então, mesmo estando triste, eu não vou para a igreja porque eu estou triste. Se eu chegar lá triste, as pessoas vão me ver triste, e as pessoas vão dizer: essa igreja é triste, então eu vou ficar em casa para as pessoas não perceberem que eu sou triste. Venha, ou se você não vier, aí onde você estiver, mesmo triste, você pode adorar ao Senhor Deus, porque a adoração não é só êxtase, não é só alegria. Há momentos que podemos estar abatidos, mas mesmo assim podemos continuar sendo um adorador. Amém? Amém. Quer exemplo mais claro do que isso? Do texto de hoje? Abraão. Vocês sabiam que Abraão estava indo sacrificar seu filho? Agora eu pergunto, Jaiane, Abraão estava indo sacrificar o filho, oferecer, hein, Jaiane? Pegar uma faca, né? Cortar o pescoço, sacrificar. Era uma prova, não era isso o plano de Deus, mas era só para provar. Eu pergunto, você acha que Abraão, seu único filho que ele ia sacrificar, Abraão nesse momento estava feliz ou estava triste? Se ele ia sacrificar seu único filho? Ele estava triste. Você ia sacrificar o único filho. Então, mas mesmo assim a Bíblia diz o quê? Que Abraão adorou o Deus. Ele estava obedecendo uma ordem gélida, ou seja, algo assim que trazia sofrimento, algo que cortava o seu coração,
Mas Abraão batizou isso de quê? Adoração. Então é possível que a adoração não seja somente esses momentos de louvor, não seja também só esses momentos de alegria, esses momentos de êxtase. Não! A adoração pode ser também individual, mas a adoração pode ser também principalmente o quê? Em momentos de tristeza. Porque o que consta aqui nesse relato bíblico, o que parece é que essa cena de Abraão oferecendo o seu filho para ser sacrificado é muito mais uma cena fúnebre, ou seja, mais parecido de um velório do que propriamente um momento de adoração, nos termos que nós conhecemos hoje. Eu não gosto daquela igreja, porque aquela igreja parece um velório, as pessoas não cantam, as pessoas não são animadas. Mas quem disse que você não pode vir para a igreja triste? Se a própria igreja, a gente aprendeu que a igreja é como uma oficina, né, que vem aqui para a gente ser consertado, que se nós aprendemos que na igreja é como um hospital. É um senador aqui que encabeçou um projeto do Hospital Ana Bezerra, o hospital que inclusive eu nasci, né? Minha filha já nasceu também. E o senador na inauguração disse: por infelicidade esta casa, por infelicidade, mas graças a Deus que por felicidade as pessoas a encontram. Talvez por infelicidade, por tristeza, você entrou nessa igreja, você entrou nessa live. Mas graças a Deus, por felicidade você encontrou, porque você encontra na palavra de Deus uma mensagem de esperança para a sua vida. Amém? Então a adoração também pode acontecer não somente nos momentos de alegria, de pulo, de tristeza, mas de alegria, né, de pulo, de êxtase, mas também em momentos de tristeza nós podemos adorar o Senhor. É adorar a Deus quando Deus não responde. Tem uma canção, né? Agora senti falta aqui de eles que gostam de cantar essa música. É adorar a Deus quando ninguém mais traz um alento, uma mensagem de esperança. Isso também é adorar a Deus. Então adorar a Deus não é momento de êxtase. Abraão estava indo perdeu o que ele mais amava, mas mesmo assim ele chamou isso de adoração. Abraão estava indo sofrer, mas mesmo assim ele chamou isso de adoração. Então nas perdas, nos sofrimentos, nos momentos de tristezas, nos momentos que parece que a dor te consome, é adorar quando a dor te consome, né? A música diz assim: nos momentos que a dor te consome, mesmo assim, isso é adoração. Amém? Amém. Este primeiro tópico nós falamos duas coisas. Vamos ver se vocês estão prestando atenção mesmo. Primeiro, então adoração não é os momentos de louvor da igreja. Nesses momentos de louvor nós podemos também adorar ao Senhor, mas não é só isso que é adoração. Falamos também que o louvor não são apenas aqueles momentos de êxtase. É possível adorar a Deus também estando tristes. Então esse também não é a adoração, né? Apenas o êxtase. E agora nós vamos entrar no outro tópico. O que é adoração? Então acabamos de falar há pouco tempo aqui que adoração é um ato de reconhecer a grandeza e a superioridade de Deus como Criador diante da minha pequenez, diante da minha inferioridade como criatura. Deus sendo o Criador, então Ele é infinito, Ele é maravilhoso. O hebraico, a palavra em hebraico que é traduzido como adoração aqui, como eu falei no início dessa pregação, dessa mensagem, que a palavra adoração aqui aparece na primeira vez nesse capítulo, e essa palavra muitas vezes é traduzida como se tendo se prostrado diante de Deus. Então você pode ler o versículo dizendo assim: Abraão adorou a Deus, ou Abraão se prostrou diante de Deus. Nós podemos ler dessas duas maneiras. Então, o que é se prostrar diante de Deus? É reconhecer sua superioridade, é reconhecer sua grandeza, é reconhecer sua infinitude, é reconhecer o seu poder, é reconhecer a sua grandeza.
Então, eu quero observar nesses pontos e falar um pouquinho sobre a idolatria. Nós sabemos que muitas vezes o que é a idolatria? A idolatria é deixar de reconhecer, de dar a honra, a glória ao Deus Criador, para dar a honra, o louvor a quem? A criatura. Para dar honra e louvor a quem? A criatura. E nós devemos entender que a honra e o louvor deve ser dado a Deus. Abraão prostrou-se diante de Deus, e nós devemos reconhecer essa superioridade. É daí que quando o homem não reconhece essa superioridade, deixa de dar lugar à honra e à glória a Deus, e passa a dar honra à criatura, como diz Romanos capítulo 1, que ele cria para si ídolos. O ídolo é o quê? Uma imagem que você constrói. E o texto bíblico no Salmo 115 diz que tem boca, mas não fala, né? Tem olhos, mas não vê. Nós pensamos o ídolo apenas como imagem de escultura, mas qualquer coisa, por exemplo, um bem material que também não fala, também não ouve, e que você dá a essa imagem, né? Uma imagem que você criou para você, até mesmo um status que você tem, você deixa de tirar a honra você deixa de dar honra ao Criador. E faz o que? Dá essa honra a uma imagem. Isso é o que? Idolatria. O que Deus mais abomina na Bíblia é a idolatria. Por quê? Porque é na idolatria que o homem deixa de adorar a Deus para adorar o Satanás. Eu não sei se vocês lembram, mas uma das cenas do capítulo 4 de Mateus é a cena em que Satanás pede a adoração de Jesus. E Jesus então responde: só a Ele adorarás e só a Ele darás culto. O que mais Satanás quer das pessoas hoje é o que? É a adoração. Mas nós devemos adorar somente a quem? A Deus. Vejam o que Cristo disse, por exemplo, em Isaías. Eu vou puxar aqui para a gente ver, ó. Isaías 42:8, quem quiser conferir na sua Bíblia. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, a outro não darei, a outrem, e o meu louvor às imagens de escultura. Não vou dar a minha honra a outro. Eu não posso dar honra a uma imagem, a um ídolo. Eu não posso, a minha adoração, só eu posso ser adorado porque eu sou Deus. Só Deus tem superioridade. Então quando o homem deixa de adorar a Deus na sua superioridade e passa a dar a honra que era de Deus, a glória que era de Deus, a uma outra imagem, a outra coisa, a um outro ser, fazendo desse outro ser, dessa outra coisa, um ídolo, a pessoa deixou de adorar a Deus, deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. Existe uma obra famosa da literatura chamada Frankenstein, né? É um monstro. E uma das coisas que acontece com esse monstro, vocês também devem ter assistido algum filme nessa mesma temática, é que muitas vezes os monstros criados, as criaturas, Sofia, se revoltam contra o Criador. E foi assim com esse Frankenstein. Ele, depois de ter sido criado, ele se revoltou contra o seu Criador. É mais ou menos isso que acontece com o ser humano. Tem filmes, tem desenhos sobre o Frankenstein, né? Inclusive tem até um filme, né, que ele aparece, não sei se é a família Addams, não sei. Eu só sei dizer assim, que às vezes isso acontece conosco. Nós somos criaturas e muitas vezes nos revoltamos contra Deus, nos rebelamos contra Deus e passamos a assumir um lugar de criador, muitas vezes dando a honra e a glória que era de Deus a outra coisa. Hoje eu assisti uma pregação, uma mensagem, e falava sobre isso. E nessa mensagem eu achei interessante. Deus é o Criador. Como Criador, Ele quer produzir em nós, mãe, a imagem dele em nós. Só que nós somos criaturas. Como criaturas, muitas vezes nós queremos ser Deus.
Pegamos essa imagem que é de Deus, Deus soprou em nós o fôlego de vida, então passamos a ser alma vivente. Deus produziu vida em nós. E o que é que nós fazemos? Pegamos essa imagem de Deus, Deus quer reproduzir em nós, e nós colocamos num ídolo, em outra coisa, e passamos a valorizar, a dar honra mais a outra coisa do que a propriamente Deus. E eu acabo sendo o quê? Uma criatura que passa a agir como criador. Crie um outro Deus. É mais ou menos assim: Deus me cria, eu renego a Deus, a imagem que Ele passou para mim, o propósito que Ele tem para mim, eu passo para o outro ídolo. E o outro ídolo, a outra coisa, aí pode você pensar que pode ser um brinquedo, com vocês que são crianças, pode ser o dinheiro, pode ser um bem material, pode ser uma casa, pode ser uma pessoa da sua família. Passa a ser um ídolo. Você dá a honra e a glória que é dele. E deixa assim de adorar a Deus, para adorar o que? A criatura. E é interessante porque pensar sobre isso, porque Deus nos dá a característica de ser humanos. Deus nos humaniza. Só que Deus como humano, Deus nos humaniza. Só que muitas vezes nós como humanos nos desumanizamos. Quando fazemos o quê? Quando nós passamos a adorar, como a gente falou, um ídolo, que não come, não bebe, não vê, o que é que acontece? Nós acabamos desumanizando. Quem já ouviu falar do mito de Narciso aqui? Já ouviram falar do mito de Narciso? Nunca ouviram falar? Sofia, já ouviu falar do mito de Narciso? Vocês são crianças, têm que começar. E aí, Jane, deixa eu contar o mito de Narciso para vocês, prestem atenção. O mito de Narciso é que Narciso, ele olha para um espelho e ele se apaixona por ele mesmo. Ele se acha a pessoa mais bela e mais linda. Tem alguém até quando a pessoa se exalta muito, se acha muito, chama isso de narcisismo. O que é o narcisismo? Uma pessoa que só tem olhos para ele mesmo, não tem olhos para ninguém. Né? Não tem olhos para ele mesmo, não tem olhos para ninguém, só tem olhos para ele mesmo. Isso é o narcisismo. E quando o que é que faz o narciso? Ele dá toda o que ele é, ele deixa de ser o que ele é e passa a valorizar a imagem que está no espelho. Quantos de nós, muitas vezes, nós damos honra e glória apenas ao nosso espelho? Honra e glória à imagem que nós construímos de nós mesmos. Porque o narcisista, ele construiu uma imagem para ele. Ele cria para ele um Deus. Não que ele seja um Deus, mas a imagem que ele tem dele é Deus. Porque idolatria é ter uma imagem de Deus. E quando você coloca essa imagem em qualquer outra coisa, seja no espelho, seja no carro, seja em qualquer outra coisa, ele está desumanizando. Tem um ditado que diz: Narciso só é Narciso por causa do espelho. Se não fosse o espelho, ele não era Narciso. Se não fosse a imagem que ele vê refletida no espelho, ele nunca se exaltaria, nunca, digamos assim, o adoraria, colocaria ele acima de qualquer outra coisa. Porque o que faz dele um ídolo não é ele mesmo, mas a sua imagem. Ele perde a imagem dele ele perde a imagem dele, né, como criatura de Deus, e acaba o quê? Dando para um criador. Ele tira dele, desumaniza, ele passa a sua imagem para o ídolo. Então, tudo isso para falar o que é adoração. Adoração é reconhecer o quê? A superioridade de Deus sobre qualquer outra coisa, sobre qualquer outra imagem. Isso é adoração. Então, se você vem na igreja, você pode cantar, você pode espernear, você pode pular, você pode se manifestar, você pode quebrar as telhas,
Mas se você não tiver Deus como algo superior, tiver outra coisa que você dê mais valor a Deus na sua vida do que o próprio Deus, você está deixando de adorar a Deus, você está cometendo idolatria. Porque a adoração a Deus na Bíblia é o oposto da idolatria. É você não construir uma imagem para você no lugar de Deus. E quando você faz isso, você deixa de adorar a Deus, de reconhecer a superioridade de Deus como Criador, passando a valorizar mais a criatura, mais a imagem que você constrói de algo, a imagem que você tem da sua esposa, a imagem que você tem de seu filho, a imagem que você tem de um cantor famoso, a imagem que você tem do dinheiro, do carro, de qualquer outra coisa que você tem em sua vida. Então você está deixando de adorar a Deus. Você não é um verdadeiro adorador. Porque os verdadeiros adoradores, nós vamos falar isso na próxima pregação, na próxima mensagem, adoram a Cristo em espírito e em verdade. Amém? Amém. Para quem está sendo a sua adoração? Vamos fazer algumas perguntas para encerrar essa noite. A quem você está adorando? Como cristão, a quem você está dando a sua honra e a glória da sua vida? A Jesus. Ao Criador, que é Jesus, não é, Jaiane? Será que não tem muitas pessoas que estão deixando de dar glória ao Criador para dar glória à criatura? Ao dinheiro ou qualquer outra coisa que eu já falei essa noite aqui? Outra pergunta: que imagem ou ídolos você tem criado para representar suas ideologias? Porque muitas vezes pessoas fazem das suas ideologias, deixam de adorar a Deus e fazem uma imagem, até às vezes a imagem do próprio Deus. O Deus que eu adoro, que é o verdadeiro, encarnado em Cristo Jesus, que pregava o amor, muitas pessoas estão usando o nome desse Deus, mas fazendo uma imagem diferente dele. Uma imagem muitas vezes usando a religião para defender um certo moralismo, para defender um certo farisaísmo e usando o nome de Cristo para desprezar, excluir as pessoas. Até mesmo isso, as imagens que estão embutidas nas nossas ideologias, muitas vezes são imagens, são ídolos que nós construímos e que nos afastam de Deus e que faz com que a gente renegue a Deus como nosso Criador e passamos a dar valor às outras imagens que nós construímos, às nossas teorias, às nossas formações. Infelizmente é assim. Então a pergunta é: que imagem ou ídolos você tem criado para representar suas ideologias, muitas vezes preconceituosas, para representar sua religiosidade moralista, seus conceitos de Deus que muitas vezes destrói a imagem do Cristo encarnado? Que imagens você tem construído para a sua vida? Ou você acha que levar o nome de Deus numa denominação, por exemplo, na placa de uma igreja, ostentar-se do evangelho, frequentar reuniões públicas de adoração, vai fazer você um adorador? Será que é só isso que vai fazer você um adorador? Estar na igreja, vindo todos os domingos, estando participando todos os sábados aqui na igreja, estando na escola bíblica, devolvendo o dízimo oferta, é só isso que vai fazer você? É também. Os momentos de adoração pública são importantes, não estou negando isso, já pregamos sobre isso outras vezes, antes de voltarmos, mas não é só isso que traduz a verdadeira adoração. Então a conclusão, que eu gostaria de chamar vocês para a conclusão desse momento é: adoração é uma palavra sagrada, e devemos ter muito cuidado de afirmar ou intitular alguém como um adorador. Acontece nas igrejas. A gente tem até aqui, eu coloquei agora na escala de pregação, grupo de adoração e louvor, mas eu coloquei louvor porque eu acredito que louvor é um tipo de adoração. Mas vez ou outra a gente vê os adoradores vão vir aqui à frente adorar a Deus, o ministério de louvor, porque eu posso ser um adorador mesmo na minha cadeira, sem nunca vir à frente para dirigir nenhum ministério de música. Então adorador não pode ser um título ou que alguém dá a um cantor, a um grupo musical, um ministério de música da igreja. Não. Também o adorador não depende
depende exclusivamente da igreja. Isso é importante, que eu vou finalizar aqui. O adorador não depende exclusivamente da igreja. Só é adorador quem vem para a igreja. Não. Você pode adorar onde você estiver. Não é só quem louva, como a gente disse. Não é só quem está em êxtase, em momentos de alegria da igreja. É também. Mas não é só quem vem à igreja. Também não. É também. Os momentos públicos de adoração pública são importantes. Mas é também. Mas a verdadeira adoração pode ser às vezes no seu quarto, no seu lar, onde você está, no seu trabalho. O pastor André da igreja de São Paulo pregou ontem sobre isso, que nós podemos adorar a Deus com o nosso trabalho, trabalhando com Deus. Quando nós servimos as pessoas e damos o melhor de nós em nosso trabalho, por exemplo, nós estamos adorando a Deus, amém? Então a adoração é muito mais do que estar no templo, porque muitas vezes a pessoa pode estar na igreja, só nos cultos, né? Tem uma aparência de adorador, mas em casa ele não é um adorador, no seu trabalho ele não é um adorador, porque suas atitudes, suas palavras, as decisões que tomam no dia a dia, no trabalho e em casa, faz com que as pessoas não adorem o nome de Jesus, mas pelo contrário, o rejeite. Então nesse sentido, eu posso dizer que o verdadeiro adoração não depende só da igreja, não depende só do templo, do barulho, dos louvores de lá. Sabe por quê? Porque Abraão adorou a Deus não num templo, ele construiu altares para adorar também. Mas nesse momento, no texto de hoje, no texto em que aparece a primeira vez a palavra adoração, diz que Abraão adorou a Deus no Monte Moriá, e não consta ali nenhum templo, e portanto ele adorou a Deus no silêncio do Monte Moriá. Nós podemos também adorar no silêncio da nossa casa, na madrugada de nossa casa, quando acordamos, no silêncio dos momentos de nosso devocional, de nossas meditações, em qualquer lugar. Eu posso ser um adorador, amém? Amém. Quem gostaria de adorar o nosso Deus todos os dias? Fazer a adoração uma prática constante, não apenas na igreja, achar que vem adoração na igreja, mas todos os dias. Levante a mão. Você aí que está do outro lado dessa live, tome a decisão também de ser um adorador, um verdadeiro adorador do nosso Deus. Quero convidar agora o ministério de louvor e adoração também. Vamos cantar agora Te Adorarei. É conhecido, né, como Caminho no Deserto, essa canção. Mas eu quero agora, nesse momento, que vocês louvem conosco. Um momento de adoração. Se você está feliz, adore. Se você está triste, ouça a canção, adore no seu coração também. Mas que possamos esta noite exaltar e agradecer o nome do nosso Deus, torná-lo superior em nossa vida, e que nada que é desse Deus possa ocupar o espaço que é somente dele. Porque esse é o problema da adoração, é quando você deixa de dar o lugar a Deus que é de Deus, tira aquele lugar que é de Deus e dá a outro. Isso Deus não aceita. Então que nós possamos dar hoje, essa noite, o verdadeiro lugar que é dele, de Cristo. Que seja essa a sua decisão esta noite. Amém.
Deus, Oi. Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, como foi para Abraão. Ele é caminho no deserto. Abraão pode ter vivido um deserto na sua vida, mas mesmo assim ele não deixou de adorar o nosso Deus. A pergunta que eu faço hoje: qual é o deserto que você está vivendo? Pois saiba que mesmo sendo um deserto que você possa estar passando, dê a honra e a glória que é devida ao nosso Deus. O adore, porque Deus chega com precisão. Como Ele chegou com Abraão, Ele vai chegar na sua vida. Tenha certeza disso, amém? E é por isso que eu convoco você a orar comigo nesse momento. Quero também pedir à igreja que fique em pé para a gente orar. Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos aqui em Teu santo templo. Amém. De buscar Tua santa presença nessa noite por meio dos louvores, aqui nesse momento de adoração pública. E também são momentos especiais de adoração, em que nós reconhecemos a Tua grandeza e a Tua superioridade em nossas vidas. Mas, Senhor, que nossa adoração não venha se limitar apenas aqui, a este local, e que ele se estenda para além das fronteiras do templo. Amém. Para além das paredes dessa igreja, que ela esteja no nosso caminhar e no nosso falar, em todos os lugares que chegarmos,